Olá a todos vocês, tivemos aí um pequeno imprevisto, né, na questão do horário. Tive que buscar a Alice na creche porque ela estava tendo febre, mas ela já está dormindo, então está tudo sob controle. Vamos fazer a nossa live. Eu vi que tem perguntas na caixinha, eu não quero deixar de responder vocês, porque esse assunto é de extrema importância. Então na nossa live de hoje eu vou falar sobre diástase e a relação com o assoalho pélvico. Então, se você tem dúvidas aí sobre escape de xixi, intestino preso, né, muitos gases, muita dificuldade quando vai no banheiro, precisa fazer muita força, inclusive hemorroida, tudo isso impacta diretamente na saúde do seu assoalho pélvico e está associado aí à sua diástase. Eu sou Rosana Vaz, fisioterapeuta e osteopata na saúde da mulher, e trago aqui informações e conteúdo de extrema importância para a sua saúde íntima. Aqui a gente não fala de dicas, tá? Aqui eu dou orientações sérias, cientificamente comprovadas, tanto na teoria quanto na prática. Então vamos aprender mais um pouquinho sobre a saúde íntima e você, é claro, pode aplicar aí dentro da sua realidade, dentro do seu dia a dia. Bom, para você entender como é que funciona essa relação entre a diástase e o assoalho pélvico, você precisa entender que a diástase é o afastamento dos músculos da barriga, que acontece aqui por toda a extensão desse músculo, tá? Então ela pode acontecer aqui em cima, no meio, embaixo, ou por toda a extensão do músculo. Tá, Rosana? O que isso tem a ver com a saúde do meu assoalho pélvico? Toda vez que você puxa o ar e solta o ar, você exerce uma pressão dentro da sua barriga. Isso é normal. Todo mundo vai acontecer isso com toda mulher, com todo mundo, na verdade, tá? Quando você puxa o ar, você aumenta a pressão na sua barriga. Quando você solta o ar, você diminui a pressão na sua barriga. Então, toda vez que você puxa o ar e aumenta a pressão na sua barriga, e esse músculo está afastado, ele não vai conter a pressão. A pressão ela vai passar direto e vai para o seu assoalho pélvico. E o que acontece quando você não tem diástase, quando esse músculo está fechadinho, está recuperado? A pressão ela vai para o seu intestino. Então, o seu intestino ele vai fazendo os movimentos lá e as fezes vão se movendo junto com esse movimento até sair de você, né? Até você eliminar essas fezes. Mas quando você tem diástase, vai impactar diretamente no movimento das fezes, porque essa pressão interna ela não é mais contida pelo músculo, o músculo não funciona como deveria, e ele vai atuar em alguma estrutura, que geralmente é a estrutura do seu assoalho pélvico, te levando aí a escapes de xixi, a urgência urinária, a hemorroidas, que também está relacionado com a saúde do seu assoalho pélvico. Então, você entendendo que a função desse músculo é de distribuir essa pressão dentro da sua barriga, você entende que quando esse músculo não está funcionando bem, não vai ter essa distribuição de forma correta. Então, toda vez que você enche, né, o pulmão, que você puxa o ar, essa pressão do diafragma, ela vai acontecer na sua barriga, diretamente no seu assoalho pélvico. E, inclusive, em algumas mulheres, essa pressão ela é distribuída no assoalho pélvico e na coluna lombar. Então, se você tem dor na sua lombar, já tentou fisioterapia, já tentou osteopatia, faz exercício e mesmo assim você não observa uma melhora da sua coluna, da sua dor lombar, há uma grande chance, uma grande probabilidade do seu problema primário, principal, ser a diástase. Ou seja, uma vez que você fecha essa diástase, você não vai ter mais dor na coluna, porque aí você vai ter a distribuição correta dessa pressão intraabdominal para o seu intestino. Então, o seu intestino vai funcionar diariamente, né? Para os músculos profundos, então eles vão proteger como se fosse uma cinta abdominal natural, vão proteger a sua coluna, vão proteger o seu quadril e por aí vai. Então, quando você tem esse músculo afastado, né, que a gente chama tanto de diástase, você corre o risco aí de sim ter um escape de xixi. Ah, Rosana, eu posso ter um escape de xixi 10 anos depois que eu tive meu filho? Claro, você está respirando, né? Então, se a diástase está aberta, à medida que você vai respirando, ou que você pega um peso, ou que você corre, brinca no pula-pula com seu filho, com sua filha, você vai observar que você vai começar a ter escapes de xixi.
E outra coisa que eu preciso clarificar aqui para vocês, né? Desmistificar, é que o escape de xixi, meninas, ele não precisa ser aquele xixi que sai, que molha a sua calça, não. O escape de xixi, a incontinência urinária, ela é caracterizada por qualquer perda de urina, pode ser mínima, tá? Molhou a calcinha, é considerado incontinência urinária. E aí a gente tem vários graus, que a gente fala dentro do programa Saúde Íntima da Mulher, porque é um assunto que requer muito conhecimento. E aí você consegue, com a tabela que eu dou para vocês, determinar qual o seu grau de incontinência, porque isso vai influenciar na forma que você respira durante os exercícios. Se eu estou falando aqui que a respiração impacta diretamente no seu assoalho pélvico, é claro que se você tiver uma incontinência urinária severa, você não vai conseguir respirar, ativar a musculatura correta, quanto uma mulher que tem uma incontinência urinária leve, por exemplo, né? Aí você já vê a diferença. Então, basicamente, é essa relação. Se você tem um músculo lá afastado, ele não está funcionando legal, ele não vai segurar essa pressão interna, que seria distribuída no seu intestino, né? Mantendo assim as fezes se movimentando até elas saírem. Essa pressão vai diretamente para o seu assoalho pélvico, provocando aí os escapes de xixi, a incontinência urinária e muitas vezes também a constipação, né? Porque o seu intestino não movimenta as fezes, ela vai ficar lá parada. E também muitas mulheres acham que como o assoalho pélvico está recebendo a pressão, ele vai ficar lá só esperando a pressão. Claro que não. Cada vez que ele recebe mais pressão, ele vai ficando mais tenso. Porque para ele está fazendo um trabalho redobrado, ele precisa de mais tensão, até que você tenha um assoalho pélvico extremamente tenso e fraco. Então, são duas coisas que você precisa melhorar no seu assoalho pélvico se você tem uma incontinência urinária, tá? A primeira delas é óbvio que é fechar a diástase, né? Para você recuperar a saúde do seu assoalho pélvico, você precisa fechar a sua diástase e recuperar a sua barriga. E a segunda delas é aprender de forma correta como que você solta esse assoalho pélvico primeiro, e aí ele volta para a posição inicial dele, ele sai daquela tensão extrema, ele volta para a posição inicial, e aí ele ganha força, ele ganha contração e resistência muscular, né? Porque aí você consegue segurar o xixi pelo menos 10 minutos até você chegar no banheiro, ou então até você chegar em casa. Isso a gente está falando de resistência do músculo, tá? E a força do músculo é quando você vai no banheiro e faz xixi e você sente a sua bexiga esvaziada depois desse ato, ou então o seu intestino esvaziado depois. Esvaziado, não sei nem se existe mais essa palavra em português, né, gente? Você sente o seu intestino vazio, né? Aquela sensação de que você fez, as fezes saíram completamente, você não deixou nada lá, né? Você não deixou nenhuma fezes antiga lá, tá? Essa sensação de intestino, né? De intestino limpo, de bexiga vazia, você tem quando você tem a saúde do seu assoalho pélvico. Então, se você vai no banheiro e você tem a sensação que a cada 5 minutos você precisa ir lá conferir se ainda tem urina, é sinal que o seu assoalho pélvico tá te pedindo, tá te dando um grande sinal vermelho aí, te pedindo ajuda, ele não tá legal. Se você vai no banheiro várias vezes, ou se você tem dificuldade de ir no banheiro, você vai uma vez sim, né? Um dia não, também é o outro grande sinal de que seu intestino, que seu assoalho pélvico tá te pedindo ajuda. E todas essas estruturas estão associadas à sua diástase. Uma vez que você fecha a diástase, o seu intestino volta a regular normalmente. Estou falando aqui de mulheres que se alimentam bem, tá? Se você não se alimenta bem, talvez essa live não seja para você. E o seu escape de xixi, ele resolve, ele não melhora, ele resolve 100%. Segunda-feira eu postei aqui o feedback de uma aluna que ela tem 7 dias fazendo o programa e ela já não tem mais escape de xixi. É milagre? Claro que não. Ela teve lá o trabalho dela de todos os dias fazer 15 minutos de exercícios diários para ela entender como a respiração impacta diretamente no assoalho pélvico dela. Ela está feliz?
100%, porque ela já fechou, tá fechando aí a diástase dela 7 dias. Ela já tá fechando a diástase dela e ela já vê um futuro completamente diferente. Sem usar absorvente íntimo para segurar a urina, sem se preocupar quando ela sair com a bebê dela de 4 meses, sem se preocupar se vai ter um banheiro perto para ela fazer xixi, porque agora ela consegue segurar, sem escapes, né? Então a vida dela, a mulher vai observando que a autoestima melhora porque a vida dela vai melhorando, né? Imagina você aí restrita a uma situação que você não pode sair porque não tem banheiro perto, você não quer ir no pula-pula porque você pode ter escape de xixi. A vida fica restrita, só quem passa por isso sabe, né? Logo, eu viajei para Gold Coast em junho e eu postei aqui brincando com minha filha no pula-pula. O que eu recebi de mensagens dizendo, nossa, esse é o meu sonho, ir no pula-pula com minha filha porque eu não consigo. Eu tenho escapes de xixi. E aí eu começo a conversar com a seguidora, porque eu sou dessas. E aí a gente juntas descobre que ela tem uma diástase associada. Mesmo ela indo no médico, indo na ginecologista, indo na fisioterapeuta que não é especializada, ela descobre que o principal problema dela é a diástase. E aí quando ela entra no programa sim, recupera a barriga, fecha a diástase e associado a isso trabalha a saúde do assoalho pélvico, porque está tudo conectado. Zera o escape de xixi. Simples assim? Simples assim. Pois é. Vou responder perguntas, espero que vocês tenham entendido a relação. Eu tento explicar tudo de uma maneira bem simples para você entender, porque é um assunto que não é tão simples, tá? Você pode ter aí algumas dúvidas e tá tudo certo, é só mandar sua dúvida aqui que eu vou lendo enquanto isso. Então, se você se encaixa nesse perfil que eu falei, coloca aqui nos comentários para mim como que é o seu processo, se você faz xixi a cada 5 minutos, você vai no banheiro conferir se tem xixi para sair, ou se você realmente tem grandes perdas de xixi, ou se você descobriu agora que você tem diástase e escape de urina. Vai falando aqui para mim, porque aí a gente vai conversando. Antes de começar a live, eu recebi 2 perguntas no inbox, tá? Uma dizendo que descobriu que o problema dela era do escape de xixi era da diástase. Ela já tinha ido na ginecologista, que sugeriu para ela um tratamento específico, acho que era uma laser terapia, que ela fez várias sessões e não viu o resultado. Essa é o feedback da seguidora, tá? Não sou eu falando. E agora, assistindo as minhas lives, ela descobriu que ela tem um bebê de 2 anos, não é mais bebê, né? Ela tem uma criança de 2 anos e ela descobriu que ela tem uma diástase e que a diástase dela é a grande causa aí dos escapes de xixi. Então, por mais que você tente aí botox, né, que tá na moda, botox para resolver a questão do escape, laser para resolver a questão do escape, gente, o problema principal não é o escape de xixi, é a sua diástase, tá? Você precisa fechar a sua diástase. É igual quando você tem um problema de encanamento na sua casa, o problema principal é X e você tá tentando consertar outras coisas. Não vai dar certo, você tem que ir no X do problema, tá? E a segunda pergunta era de uma mãe de um bebê de 2 anos também, e agora ela começou a ter escapes de xixi, ela não tinha escapes de xixi antes, tá? Esse é o sinal clássico da diástase. Não necessariamente logo depois do parto, né, do pós-parto, você vai ter escapes de xixi. Mas em algum momento, se você não fechou essa diástase, se você não recuperou essa barriga, você pode vir a ter tanto o escape de xixi, quanto a constipação, quanto os gases, tá? Não precisa ser imediato, porque às vezes o assoalho pélvico fica lá sofrendo a pressão, até o momento que ele não aguenta mais. Ele pede socorro, pelo amor de Deus, tira essa pressão de cima de mim. E aí você tem que recuperar a sua barriga mais uma vez. Ficou claro para vocês, meninas? Me comenta aqui para mim se vocês têm dúvidas. Fico feliz que eu tenha conseguido fazer essa live, tá? Me conta aqui se vocês têm dúvidas, se vocês se identificam. Bom, esse era o recado que eu queria passar hoje. Não queria deixar de fazer essa live para você entender de uma vez por todas
qual que é o problema primário aí do seu escape de xixi e resolver. Porque o mais importante é você descobrir e resolver. Não adianta você descobrir e falar, agora já sei qual é o meu problema é minha diástase. E aí? Vamos partir para ação, para o movimento, vamos partir para ação, tá? É o objetivo principal dessas informações. Não é só você captar a informação e ficar por isso mesmo, não. Pega a informação e coloca em prática no seu dia a dia, tá bom? Então, já que vocês não têm dúvidas, tô vendo aqui que não tem nenhuma pergunta. A gente vai ficando por aqui, tá? Eu vou dar muito carinho para minha pequena, ela vai dormir, daqui a pouco ela acorda, mas tá tudo certo. Espero que vocês tenham aí um ótimo fim de semana, porque aqui já é quinta-feira. E a gente se vê segunda-feira, 20 horas de Brasília, para a gente falar sobre diástase e os tipos de barriga. Tem uma barriga avental, uma barriga de grávida, uma barriga pochete, que não adianta, você pode fazer de tudo, faz dieta, faz academia, faz procedimento estético, a barriga continua aí, você vai entender por que isso acontece, tá bom? A gente se vê lá, muito obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima.